Mais uma questão sobre as provas pelo viés do Código Civil. Em regra, podem ser admitidos como testemunhas o cônjuge, marido ou esposa, né? O sogro, o cunhado, o primo, nenhuma das anteriores. Em regra, podem ser admitidos como testemunhas. Aliás, aqui deveria ser assim. Em regra, não podem ser admitidos como testemunhas. Não podem ser admitidos como testemunhas. Então vamos lá. A legislação determina, lá no artigo 227 e no 228, entre esses dois aí, que não podem ser testemunhas os ascendentes e descendentes. Ascendentes são os pais, os avós, os sogros. Descendentes são os filhos, os netos, os enteados. Então o sogro está fora. O cônjuge e companheiro também não podem ser testemunhas. O cunhado é um colateral de segundo grau por afinidade. Também está fora. Já o primo pode. A legislação estabelece que não podem ser testemunhas o cônjuge, o ascendente, o descendente e os colaterais até o terceiro grau, inclusive. E primo é colateral de quarto grau. Diferentemente do que muita gente imagina, no parentesco por colateralidade, nós temos o parentesco por ascendência e descendência, né? Aqui tem o pai, aqui tem o filho e aqui tem o neto. Eles estão numa relação de ascendência e descendência para com o outro, né? Esse filho tem uma irmã. Eles não são descendentes um dos outros, mas eles decorrem diretamente do mesmo tronco. Esse é o parentesco por colateralidade ou transversalidade. E nesse parentesco por colateralidade ou transversalidade, nós vamos ter a seguinte perspectiva. Decorem isso ainda que não entendam. Os irmãos, parentes de segundo grau, os tios e sobrinhos, parentes de terceiro grau, e os primos, parentes de quarto grau. O seu primo não é primo seu de primeiro grau, mas parente de quarto grau. Não existe primo de primeiro grau. E aqui acaba o parentesco. O primo de segundo grau é tão parente seu quanto eu. Porque o primo de segundo grau é, na verdade, parente de sexto grau, afastado do parentesco, porque a legislação estabelece que se encerra o parentesco no quarto grau. E o Código Civil estabeleceu que não podem ser testemunhas o cônjuge, os parentes até o terceiro grau e os ascendentes e descendentes. O primo está em quarto grau. E por estar em quarto grau, é que ele é admitido como testemunha, não sendo esses outros aqui passíveis de serem ouvidos como testemunha, salvo numa regra excepcional, quando não for possível produção de nenhuma outra prova, a não ser através desses próprios.